Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e na nossa aula de hoje a gente vai ver então qual que é o papel do profissional cuidador em relação à nutrição dos idosos. Então, relembrando que nas aulas anteriores a gente viu o papel de outros profissionais, né, dentre eles nutricionista, fonoaudiólogo, dentista, enfermeiro e agora nós vamos entrar então no profissional cuidador que é essencial no dia a dia dos idosos, tá, pessoal? Sem o cuidador, o idoso praticamente não consegue fazer nada das atividades do dia a dia, que dirá na parte da alimentação, tá? Então, qual que é o papel do cuidador na nutrição dos idosos? Princípios de promover, né, para esse idoso uma orientação sobre alimentação saudável. Então, promover para esse idoso os princípios de uma dieta equilibrada, ou seja, ensinar os idosos. Lembra que eu comentei na primeira aula que vocês, como cuidadores, vocês são educadores, sim, dos idosos, né? Então, tem que educar, né, o idoso, tem que ensinar para ele novamente o que é uma boa alimentação, tá? Ensinar os idosos a manter uma alimentação balanceada para garantir nutrientes essenciais e promover a saúde duradoura. Colocar na dieta dos idosos também as vitaminas e minerais, ou seja, explicar como vitaminas e minerais auxiliam na prevenção de doenças e fortalecem o sistema imunológico. Novamente, o papel de vocês como educadores, né, dos idosos, muito importante. Redução dos alimentos processados, né? Incentivar o consumo de alimentos naturais e frescos, limitando produtos industrializados ricos, então, em conservantes. Super importante. Ou seja, extremamente educativa essa parte de vocês como cuidadores. Identificação de necessidades individuais. Avaliação do estado nutricional. Realizar avaliações periódicas, né, com o nutricionista, para identificar deficiências ou excessos, né, ajustando a alimentação conforme necessário. Então, novamente, ressaltando, tá, pessoal? Não é o cuidador que vai avaliar a nutrição e aí, né, e prescrever o que acha que o idoso precisa. Ah, a Frida aqui querendo participar da live. É o nutricionista, tá? Então, o cuidador ele vai seguir a dieta que foi prescrita pelo Nutri, tá? Muito importante. Respeito às preferências culturais, considerar as tradições e gostos pessoais do idoso ao planejar a alimentação, promovendo a adesão às dietas. Então, vocês precisam respeitar tanto o que foi prescrito pela nutricionista, como também compreender um pouco as preferências desse idoso. Então, vamos dar um exemplo, assim, né? Um exemplo. Se é um idoso de família japonesa, então, com certeza, ele vai ter dentro dos alimentos dele coisas da comida oriental, né? Então, não adianta querer vir com a carne churrasco brasileiro se é um idoso que tem toda essa questão cultural. Não que todos os idosos japoneses só comam sushi, né? Pelo contrário, a gente vê que os idosos japoneses, se foram idosos que cresceram aqui no Brasil, são totalmente brasileiros, é churrasco, né? Mas, assim, os idosos que têm essa questão mais cultural, preservada, né? E o oposto também. Só que aí a gente tem que ser um pouco mais restrito, talvez. Então, vamos pegar um idoso que cresceu, por exemplo, aqui na região de Curitiba, próximo aqui à região de Curitiba, tem uma colônia alemã, ó, até eu já vou falando, para quem quiser conhecer, que se chama Vitimarsum. Então, aqui em Vitimarsum, pense numa colônia totalmente alemã, inclusive os alemães mais antigos, os idosos que moram lá, só falam alemão. Então, o que mais vai ter lá são comidas alemãs, que geralmente são comidas mais consistentes, comidas mais calóricas, comidas mais gordurosas, né? Então, como adaptar uma dieta mais leve, né, para uma idosa alemã, por exemplo, que foi criada aí, né, tomando leite de vaca todo dia, né? Então, a comida dela, a carne, por exemplo, era a carne realmente da galinha, né? Enfim, então, como que a gente vai equilibrar essa dieta, né? Sem tirar as preferências que ela tem. Então, reduzir. Claro, vão ter carnes, por exemplo, que ela vai ter que deixar de comer. Carne gordurosa, né? Carne com mais gordura vai ter que deixar de comer. Mas não tirar totalmente, porque tem essa questão das preferências, né? Então, a gente precisa aprender a adequar também dentro da dieta e, claro, com a supervisão e as orientações da nutricionista. E identificação de restrições médicas, né? Então, muito importante. Levar em conta alergias, intolerâncias, né? E principalmente as recomendações
médicas, né, nutricionistas, para garantir, então, a segurança alimentar do idoso. Então, quando, novamente, pessoal, quando a gente fala recomendações médicas, não é somente o que o médico prescreve. Recomendações médicas é do médico e de toda a equipe, principalmente Nutri e Fono. Lembrando, nutricionista vai prescrever quais alimentos o idoso deve comer, quais nutrientes ele precisa, e o fonoaudiólogo, né, fonoaudiólogo vai prescrever como ele vai comer, na forma da consistência, né? Se vai ser comida papinha, mais pastosa, se ele pode ir para comida sólida, não, né? Ou sopinha, o que que ele pode comer na questão da consistência, tá bom? Então, vocês, como cuidadores, precisam anotar todas essas recomendações e mais a preferência do idoso, tá? Então, o papel de vocês é extremamente importante, né? Muito importante mesmo, que vocês que vão estar lá trazendo todos os cuidados, né, para os idosos. Suporte na administração de dietas. Então, o cuidador, ele vai auxiliar na preparação das refeições, ajudar na elaboração dos cardápios nutritivos e na preparação de alimentos de forma segura e atraente para esse idoso. Monitoramento do consumo diário. Então, vocês, cuidadores, vocês vão acompanhar a ingestão alimentar para garantir que o idoso esteja recebendo nutrientes adequados. Adaptação às limitações físicas, ou seja, modificar utensílios ou técnicas de alimentação para facilitar a ingestão em caso de dificuldades físicas que os idosos apresentem. Incentivo à hidratação constante, que é estimular o consumo regular de líquidos para evitar, então, a desidratação, que é comum na terceira idade, tá? Qual a importância do cuidador na alimentação dos idosos? Muita, pessoal, muito, enorme. Desde contato emocional durante as refeições, né? Então, como eu comentei na aula, na primeira aula, na parte da Nutri, poxa vida, levar o idoso para a cozinha, gente, é muito mais do que simplesmente fazer ele comer, tá? Então, uma coisa que eu sempre digo para todos os alunos do curso de cuidador é esqueçam a forma que a gente ensina para vocês, talvez, quando é o curso técnico de enfermagem. Na abordagem, na vivência do curso técnico de enfermagem, é muito diferente do curso de cuidador. Mesmo que tenha alguns procedimentos que sejam iguais, né, como alimentação por via oral, né, os cuidados de alimentação por via oral, cuidados com medicamentos por via oral. Então, são os mesmos procedimentos, porém, são os ambientes e situações bem diferentes. Por quê? Quando vocês estão na casa de repouso com vários idosos, ok, vocês precisam pensar no tempo, porque daí vocês têm um tempo para ter que cumprir para dar alimento para todos os idosos. Então, claro que, consequentemente, vocês não vão conseguir fazer um momento acolhedor com todos, né? É muito mais difícil, porque você tem hora para cumprir, você tem número de idosos para alimentar num período mais curto de tempo. Então, aí acaba sendo esse processo mais mecânico, né? Em casas de repouso, que tem vários idosos que vocês precisam dar dieta naquele horário, ponto, tá? Ok. Mas no trato domiciliar não tem essa necessidade. É só você e o idoso, não tem outros idosos para vocês alimentarem naquela mesma hora. Então, não precisa ir com esse tipo de pensamento, tá bom, pessoal? Entendam que tem uma diferença muito grande entre você atender numa casa de repouso, vários pacientes num plantão, e atender no atendimento individual. Por que que eu estou falando isso? Porque eu vejo que muitos cuidadores ainda vão com essa visão do hospital, da casa, para a casa do idoso. Então, aí acabam deixando de aproveitar esse momento individual que tem com o idoso no domicílio. Por que que eu digo isso? Porque aí com essa mesma com a mesma pressa que vocês acabam aprendendo, né, de certa forma, a ter na casa de repouso, porque tem vários pacientes, vocês acabam levando esse costume para o atendimento em domicílio. E isso faz com que deixe de ser uma coisa rica. Por quê? Porque poderia ser compartilhado com aquele idoso esse momento, até para desenvolver e manter as habilidades de coordenação motora fina, as habilidades cognitivas de compreensão, de linguagem. Então, o cozinhar, gente, com o idoso, vai muito além simplesmente de colocar a parte nutritiva para ele. Então, quando vocês, cuidadores, estiverem com o idoso na casa dele, né, no atendimento particular, por favor, chame esse idoso para ir cozinhar com vocês, porque só de vocês levarem para a cozinha vocês já estão ajudando ele em várias habilidades.
motora, cognitiva, emocional, tá? Ele vai se sentir acolhido, ele vai lembrar de coisas lá da infância, do que ele viveu com a mãe, com a avó, com mulheres principalmente, né? Essa coisa de figuras femininas que fizeram parte dele, ou não, por que não colocar algo novo também, né? Se ele não teve isso, então por que não proporcionar isso para ele também, tá? Então são momentos de afeto que ele vai estar vivenciando com vocês, não é só uma comida, tá, pessoal? Então vamos levar esse idoso para a cozinha, vamos fazer mais ou menos que nem a gente vê nas propagandas de margarina, né? Que o pessoal se reúne com a família e tal, então proporcionar pelo menos um pouquinho disso para eles é muito importante. É um papel que é somente o cuidador pode levar isso para eles, tá, pessoal? É muito importante mesmo. Estimula o apetite com carinho, né? Como eu falei, envolve toda essa questão da comida como uma memória efetiva, né? Então, utilizar palavras gentis, gestos de afeto para motivar o consumo de alimentos de forma prazerosa. Compartilhar momentos à mesa. Gente, que coisa mais gostosa! Então, quando vocês sentam com o idoso na mesa, né, e conversam, ou seja, fazem coisas que com certeza remete à infância, à vida deles, né, quando eles tinham seus pais, sua família, seus irmãos reunidos, quando eles puderam crescer, viver seus filhos. Então, a mesa de uma casa, a mesa da cozinha, é, é o lugar em que a família, né, proporciona essa sensação de aconchego, essa sensação de família reunida, e que muitos idosos a gente sabe que, por morarem sozinhos e os filhos morarem longe e tal, eles já não têm mais isso. Então, esse vínculo, pessoal, é muito importante para os idosos, tá? Então, tirem da cabeça essa preocupação excessiva que eu vejo que muitos cuidadores têm com o tempo. Eu sei que é muito corrido o trabalho, né? Tem bastante coisa para vocês fazerem com o idoso em um dia, mas relevem as outras situações, por exemplo, limpeza da casa, que não é função de vocês, né? Mesmo que a família, prof, mas a família negociou um valor comigo aqui, não, 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 tem que fazer a limpeza mais o cuidado. Ok, mas entenda que o mais importante é o cuidado. É muito mais importante do que limpeza da casa. Muito mais importante, né? Então, coloque carinho aí nessa comida, coloque, né? Mais ou menos como a gente vê nessas propagandas de margarina aí, né? Então, só que com uma visão totalmente diferente de família, né? Porque família não precisa necessariamente ser homem, mulher e filho. Não. Pode ser a cuidadora e o idoso também, né? Vocês são, de certa forma, o que representa para eles muitas vezes a figura familiar, tá? Então, gente, eu faço com carinho esse almocinho aí dos idosos, gente. E qualquer coisa, se forem aqui de Curitiba, se quiserem chamar a gente para ir lá tomar um cafezinho com vocês, é só mandar um oi aqui no canal que eu já dou uma aparecidinha por aí, tá bom? Então, até a próxima, pessoal, e sigam a gente aí no canal.